Novo conceito da loja Wood Prime, muito aprendizado para transformar os ambientes que a gente vive e deixar cada dia mais com a nossa cara. E hoje, aqui nesse sofá, tem uma convidada especial, a arquiteta Camila Forbeck. Camila, muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo tão gostoso, porque tem algo mais maravilhoso do que falar de casa e aconchego. É verdade. Quando a gente pensa nesse novo conceito, né, da loja da Wood Prime, mas a gente trazendo isso para a realidade das pessoas que estão nos assistindo, a casa virou ponto-chave, né, principalmente durante esse período de quarentena. Eu acho que esse tempo que a gente foi obrigado a ficar em casa, a gente passou a observar mais aquilo que nos cercava, né? Eu acho que esse movimento de não poder sair fez a gente olhar para dentro. Uhum. E você conseguiria elencar pra gente, assim, 3 pontos que são os problemas que a maioria das pessoas estão vivendo aí durante essa quarentena? Eu acho que o que mudou bastante, né? A questão da pessoa passar a trabalhar em casa, então a identificação com o home office, eu acho que muitos até podiam ter um espaço de home office em casa planejado, mas ou a iluminação não estava coerente, ou tinha um espaço para eventualmente abrir um arquivo e agora a pessoa tem que abrir bancada, ter mais amplitude mesmo de bancada, ou o casal passou a trabalhar junto em casa, então essa eu acho que foi uma das primeiras adaptações de imediato, de um plano imediato. Cozinhar. Muitos passaram a não sair para restaurante ou já não tinham muito hábito de pedir comida fora e até eventualmente tinha alguém que podia auxiliar nesse processo de fazer, manipular o alimento, de cozinhar em casa. E nesse momento eles passaram a cozinhar, né? Então você identificar os problemas dentro da tua cozinha, o que faltou, ou o que você planejou que não foi adequado e agora você quer rever, reposicionar. Né? As crianças também estando mais dentro de casa, né? O espaço para essas crianças, às vezes a gente terceirizava tudo isso, né? Terceirizava o ambiente, o espaço das crianças, por exemplo, para o prédio. A gente terceirizava, falava, não, no meu prédio tem uma área de lazer imensa, mas e no momento que essa criança precisa ficar em casa, né? Será que a gente está com um espaço adaptado a elas? Nossa, por exemplo, verdade, as nossas varandas, né? Como que a gente planejava? Uma mesa para receber num dia de churrasco, mas essa é a conexão que a gente está com o ambiente externo, é a varanda. Pensando nos outros, né? Pensando em receber as pessoas e não pensando na família, no ambiente para a família. Exatamente, aí como que a gente costumava planejar esse ambiente? Uma mesa enorme, mas agora essa mesa ela ficou praticamente vazia. Né? Uma mesa de 12 lugares para uma família de 3 pessoas. Para uma família. A gente tem essa mania, né? De às vezes criar ambientes para eventos que acontecem esporádico e a gente não olha para dentro da nossa vivência diária. Então a gente planeja uma sacada para 12 pessoas, sendo que isso é um movimento que vai acontecer uma vez a cada 2 meses e no teu dia a dia mesmo, a vivência é de uma família de 4 pessoas com os filhos pequenos, gostando e querendo que os pais participem ali da montagem de um brinquedo. Que precisa de espaço. Precisa de espaço físico, né? E que não dá mais para descer na área de lazer do prédio, por exemplo, né? Porque para alguns pais essa era a solução. Era a solução. Então eu acho que são pontos que a gente passou a rever dentro da nossa casa, né? Porque a casa, eu falo, é esse invólucro onde a gente está morando mesmo. Não, a gente pode estender a nossa casa assim para a vizinhança, né, para os parques próximos, mas o lar mesmo é aquele que a gente tem ali. E é muito interessante pensar assim. Não sei você que está me assistindo agora, pensa aqui comigo, se possível até escreve pra gente nos comentários, porque é muito interessante olhar esse ponto de vista. A grandíssima maioria das pessoas sempre teve uma vida muito corrida. Então chegava em casa, aquela coisa meio pontual. Agora, com esse momento que a gente precisa se voltar para dentro, a casa passou a ter mais esse conceito do lar. Então, esses 3 pontos que a Camila elencou aqui, vou até recapitular, Camila. Trabalhar em casa, a necessidade desse espaço, de uma iluminação, de uma amplitude de uma bancada, né? Cozinhar, aí você realmente colocou ali a mão na massa na sua cozinha, viu todas as necessidades, viu se essa bancada tá alta, se tá bom para suas costas, para sua altura, se essa torneira tá legal ou não, se aquele liquidificador realmente funciona. E aí você começa a entender essa usabilidade. Por quê? Porque você está consumindo isso, porque você está colocando isso
para o uso da sua família. E também questão de criança, né? Que é outra coisa. Então a gente pensa naquelas mesonas compridas para receber a família de sábado, fazer o café da tarde, e na hora que você vai ver durante a semana, você não tem espaço para conviver com as pessoas que moram naquela casa. É incrível isso. Eu imagino que nesse período a arquitetura ela faz ainda mais sentido, não faz, Camila, para que você consiga transformar esse ambiente, deixar ele bem com a sua cara mesmo? Eu acho que a gente tem que ver a nossa casa como refúgio, né? Eu digo não como prisão. O fato da gente não sair por conta de uma quarentena, né? A gente tem que entender que aquele ambiente é o nosso refúgio e é esse momento que a gente passa a observar se as coisas que estão ali, elas se conectam com a gente. Se elas têm significado em relação ao que a gente é, o que a gente representa, né? Às vezes a gente coloca um quadro na parede porque, em cima de um aparador costuma-se usar um quadro, mas aquele quadro às vezes não diz nada sobre quem nós somos. Pois é. Às vezes é uma gravura que a gente encontrou, que fala, não, põe essa mesmo. Quando às vezes você podia buscar uma lembrança, um ticket de metrô, alguma coisa de uma viagem bacana que você tem, e aí sim colocasse aquilo em moldura, né? Nossa, você fica com a sua carinha, né? Por isso que eu acho que o poder das fotos, não é? Fotos assim de família, elas têm mesmo esse poder ou é uma impressão minha? Sim, aquilo é o que nos conecta, né, a momentos. A gente tem essa vontade de transformar e ver a emoção nas coisas, né? Então, se a gente vê uma foto de família num momento bacana que a gente viveu, ou às vezes não precisa ser das pessoas, mas pode ser de uma casinha de praia que a gente ficou num aluguel, aquilo representou um momento, então é a lembrança que aquilo te traz. Sim. Que enriquece. E é muito interessante, porque olha que vídeo disruptivo, gente. Nós aqui estamos falando sobre olhar para casa com esses novos olhos. Esses novos olhos, eles não são olhos que ficam no período de quarentena. Eles são olhos trazidos pelo período da quarentena e que permanecem na nossa forma de relacionar, principalmente com a casa. E um outro ponto muito interessante, Camila, que eu queria conversar com você, é que a Wood Prime é uma empresa online. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê muito isso, né? Todas as pessoas, empresas, serviços, buscando essa corrida contra o tempo para se adaptar ao online. E a Wood Prime, pelo contrário, já é uma empresa que nasceu online. E agora a gente está aqui com a Camila, que é arquiteta, que está já nesse período projetando a mudança do espaço físico. Explica pra gente esse contraste, Camila. Eu acho que a Wood, ela já tem aquela ideia, ela tem o lifestyle dela. E a gente vem aqui agora trazer a atmosfera do que ela é. O que é essa atmosfera, né? É trazer para o material, para o sensorial, tudo que ela já representa. Então, a ideia de ter um ambiente onde a gente vai conseguir expor, né, para as pessoas e tentar fazer com que elas se entendam aqui dentro, né? Quem ela é, o que eu vou buscar. Ela vai estar aqui representada de uma maneira tridimensional e pronta para o tato. No marketing digital tem um conceito que a gente fala muito assim sobre humanização. Seria isso? Sim. Eu acho que é trazer mesmo a experiência do virtual para o real, né? E a gente poder criar memórias aqui dentro, né? Do que a gente vai buscar, do que a gente quer para nossa casa e que essas memórias sejam criadas aqui. Camila, você que é uma arquiteta super antenada, assim. A gente sabe que esse momento que a humanidade viveu e vive, ele trouxe muitas mudanças. A gente falou sobre a questão da casa. E quando a gente pensa no varejo, quando a gente pensa numa loja, o que muda aí pra frente? Bom, eu acho que o varejo daqui pra frente ele não vai mudar, não tem essa, né? Não tem como a gente continuar usando os mesmos padrões dentro de uma realidade que é outra. Hoje o que a gente vai privilegiar mesmo é trazer aquilo que vai ser, claro, o mais seguro, né? Para você entrar, você viver, a gente vai ter que ter mais espaço, a gente vai ter que ter mais distanciamento dentro da loja. Mesmo pós-Covid? Mesmo pós-Covid, a gente vai passar a consumir diferente, a gente vai ter uma visualização mais objetiva, minimalista, a gente vai simplificar esse processo de compra. Por quê? Porque aqui a gente já vai traduzir as opções que o cliente vai ter, né? Ele vai poder olhar os ambientes e nele já vai estar composto o que é uma atmosfera.
que a atmosfera é completamente diferente de uma exposição simplista de produto, é isso? É usar das sensações, né, para fazer com que a pessoa consiga sim se identificar. Né? A identificação do produto, a identificação da marca, ela vai acontecer com todos os sentidos mesmo. Porque a gente tem o lado da visão, é o primeiro sentido que a gente busca, né? Que é harmonizar, é aquilo que está de acordo. Depois a gente tem também o olfato, que ele é um sentido que vem sem a gente pedir. Que daí o virtual já não alcança, né? Porque a visão, o visual, tudo bem, mas o olfato já vai pro físico. E aí tem a questão do tato, né? Do tocar, do caminhar. Se imagine pisando numa superfície macia de um tapete, num chão mais liso de um porcelanato e num pedrisco. Nossa, totalmente diferente. Eu já consigo, assim, realmente sentir, só de pensar nesses diferentes ambientes. Exatamente. Quando você pode traduzir isso para a loja, né? Em cada momento, em cada estilo, o piso, o cheiro, ele estiver conectado com aquilo que está representado ali, seja numa cor de poltrona, seja numa estrutura de um ambiente mais rústico, porque às vezes a gente está em casa e não sabe exatamente o que a gente gosta ou o que traduz a gente. E a intenção aqui é fazer com que você descubra. A loja vai poder dizer a você quais são as opções. Às vezes até uma mesma peça que a gente tem N tecidos para escolher, N cores de pé, de tampo. Mas tá, o que eu vou fazer com tanta opção? Às vezes confunde mais do que ajuda. Confunde mais do que ajuda. E aqui a gente vai fazer você identificar aquilo que vai ser pontual, aquilo que vai ser fácil, né? Então, por isso que eu digo, auxiliar na experiência de compra seria isso, seria a gente pegar às vezes uma banqueta, deixá-la mostrar para você qual é a potencialidade dela. Às vezes ela na madeira, ela vai dar um ar pro ambiente. Sim. Se a gente colorir, já vai dar outro. E aí entra naquela questão do quem você é, né? Eu sou uma pessoa que, para mim, eu quero traduzir diversão. Qual é a cor que representa isso, né? Aí são cores mais vivas. Aí pode ser também uma mistura de cores. Uma mistura de cores, né? Aí entra nessa pegada do mood board, você descobrir qual é o teu mood board. Muito interessante isso, viu, gente? Quem acompanhou, inclusive, a live que nós fizemos, a gente falou bastante sobre o mood board. Mas para quem está nos assistindo agora, Camila, o que seria esse mood board? O mood board, quando a gente fala em arquitetura, ele nada mais é do que colocar sobre uma bancada todos os acabamentos que serão usados numa reforma, por exemplo. Então, eu vou colocar um pedacinho da pedra, um pedaço da cor, e ali vai estar a tradução dos revestimentos, de como vai se compor aquele ambiente. Mas quando eu falo mood board da pessoa, é a gente descobrir mesmo quem a gente é, para depois alcançar esse mood board. Por exemplo, você gosta de viajar para a praia, né? Então, essa é uma referência. Acertou, gosto mesmo. Né? Vamos pegar uma foto de uma praia, né? Mas eu gosto muito da praia, do verão, das cores. Então, o que a gente tem ali? A gente tem palha, a gente tem areia, a gente tem azul. Tons de azul. A gente tem, que na verdade nada mais é que são os tons do céu, né? Dele ao amanhecer, então do azul a gente já pode ir pro amarelo, pro laranja. Então a gente vai criando essa nuance. Se você gosta do amanhecer, às vezes você vai querer tons um pouquinho menos saturados. Se você já é mais do meio-dia, você vai querer tons mais vibrantes. Então é buscar isso, quem eu sou, né, para depois materializar isso, por exemplo, num móvel, né? Eu diria, então para você eu colocaria talvez uma cristaleira mais num tom de madeira, talvez num fundo mais neutro, pode ser num papel de parede, pode ser numa almofada. E aí a gente vai descobrir em cima do que você é, do que você gosta, do que você quer traduzir no hoje para tua casa. É muito interessante, porque isso tudo é experiência, né? É a experiência de você saber para onde que você gosta de viajar e a experiência de você olhar para um ambiente. Você chega numa loja, olha para um ambiente e fala, é isso aqui. Que interessante, gente. Olha só, muitas vezes a gente sabe que não é todo mundo que tem isso tão claro. E também, às vezes, você ouvindo esse papo, você pode estar aí com a sua cabecinha a mil, assim, ai, Cris e Camila, mas espera, mas isso é muito complicado, mas aí eu teria que mudar
toda a minha casa, eu teria que mudar. Não, mas eu já comprei, né, a minha mobília, mas já tem tudo aqui. Como que eu poderia aproveitar o que eu tenho e dar uma cara nova, né? Trazer um pouquinho mais dessa minha versão pessoal sobre a minha arquitetura. Tem como, Camila? Ou a pessoa precisa repensar todo o projeto dela? Não, acho que tem como, porque aquela escolha, ela já foi pessoal, né? Se ela tá ali, teve um motivo, teve um porquê. Então, ela já gostou de alguma forma. Já gostou de alguma forma. Então vamos descobrir ali dentro o que foi que te levou a comprar aquilo. Ah, não, foi um erro. Tudo bem, então se esse foi um erro... Vende no bazar. Né? Vamos a partir daí, mas não. Eventualmente a gente compra uma peça que no momento não é exatamente aquilo que eu esperava, mas a composição do entorno da tua casa toda vai traduzir isso. Né? Não só na pontualidade daquela peça, seria a gente... então vamos trocar o lustre, né? Vamos mexer na parede, vamos trocar o revestimento. Como eu disse, uma peça, ela pode transmitir muitas coisas, assim como o sentimento, né? Eu falo, sim, a cor, né? Se eu falo para você, traduz em duas cores, amor e paixão, pode ser que você busque até as mesmas cores que eu. Sim. Né? Porque o sentimento busca isso. E eu acho que na peça de mobiliário é a mesma coisa. Né? A peça de madeira, ela cabe tanto para um ambiente mais rústico, que vai para a praia, como para um ambiente mais clássico. Então aí a gente tem que resgatar o entorno disso para que ele faça sentido dentro daquilo que você quer passar. E eu fico imaginando como que vai ser isso. Você vai quebrar essa loja inteira aqui, Camila? Ou você vai fazer como nós gostaríamos de fazer nas nossas casas, né? Com pequenas alterações. Não, acho que é mais uma questão de curadoria, tá? Que eu falo, é da gente saber pontuar e bolar esses cenários, né? Trazer as peças certas, que faça a pessoa se identificar em cada espaço. Que demais! Eu já estou ansiosa, você também já deve estar ansioso, ansiosa para essa mudança, né? Como que a gente poderia chamar isso? Nós estávamos aqui nos bastidores comentando sobre arquitetura sensorial, seria isso? Eu acho que é um pouquinho de trazer essa atmosfera, trazer esses sentidos e reavivar esses sentidos dentro, né? No site a gente vai no visual, aqui a gente vai no físico, a gente vai na tridimensionalidade mesmo do ambiente. Muito demais, porque a gente está aqui falando de assuntos que são extremamente atuais e já realmente a Woodprime pensando na frente, né? Assim como uma empresa que já é 100% digitalizada, mas que agora aposta e investe na humanização para criar experiência para o consumidor. Ansiosa por essa mudança, tenho certeza que todos vocês vão querer vir aqui na loja Woodprime de Londrina conferir tudo isso.